E aí, galerinha, beleza? Como é que tá todo mundo? Tá de cabeça quente, é? Não se estresse, não. A gente não tem que se estressar muito, não. Vai dizer, Lúcio, como é que não vai se estressar? 13 pontos, 15 partidas, uma média de menos de 30%, 30 e poucos por cento, 30% essa faixa aí. Eu digo, parceiro, sabe por que eu dou meio estresse? Porque eu tô vendo que o Bahia City está investindo para contratar atletas. E não é atletas que vêm para ficar no banco ou que está saindo de um time de banco de reserva, não. O Bahia está trazendo atletas que vão entrar em campo, com certeza, e dar conta do recado. Eu acho que esses atletas que chegaram ainda, não estrearam, não foi por conta de documentação, não. É por conta de que a estreia deve ser aqui na Fonte Nova. Para ver se esse time engrena, né? Mas eu volto a dizer que eu não culpo sempre o técnico. Porque foi entregue a ele no início do campeonato, no início do ano, um time muito inexperiente para ele trabalhar. Como a gente tem aqui a filosofia de tiro, o técnico manter jogador, e o problema não é o técnico, pode até ser em determinado momento, mas não pode se considerar que é o técnico eternamente de todos os problemas de um time de futebol. O Bahia ontem jogou? Não. Mais uma vez que o Bahia não jogou apenas alguns minutinhos ali no primeiro tempo, deu aquele gásinho ali, dali para lá, o Bahia se esqueceu de jogar. E consequência disso, foi a derrota para quebrar uma de 2-0. Vamos aqui ser otimista e dizer assim, quebrar uma de 2-0, que era para ser mais. O time do segundo tempo foi um time que não jogou, repetiu aquelas mesmas outras partidas, pifa, sem nenhuma objetividade. A gente já sabia que o jogo lá dentro com o Atlético Paranaense não é uma galinha morta, como alguém disse. É um time difícil de ganhar lá dentro, mesmo que o time adversário esteja bem. Mas se o técnico Renato Paiva tinha problema, esse problema já aumentou. Porque agora Kaique teve uma torção no joelho. E era um homem que ele vinha investindo na frente ali depois, em que o Bahia perdeu Jacaré, Biel, ele tinha ali, já começando a criar uma liga na frente, com Ademir e Kaique. Ele estava criando essa liga ali na frente. E Kaique se contundiu, uma torção no joelho, e isso vai saber a extensão do problema a partir de hoje. Mas o Bahia toma pau, mais uma vez, e eu vou aqui apresentar o que diz aqui, não, que nem o técnico fala, né? Deixa eu ver aqui o que é que tem aqui. Está aí, Kaique, aí. Pronto? Aí, deixa eu apagar esse negócio aqui embaixo. Olha aí. Kaique sofre entorse no joelho e preocupa o departamento médico. Só se vai saber da gravidade posterior depois do exame. Além da derrota para o Atlético, o técnico Paiva tem mais um motivo para se preocupar no Bahia. No jogo desse domingo, às 16, na Liga Arena, o atacante Kaique sofreu um entorse no joelho esquerdo e acabou substituído por Mugni. De acordo com a nota divulgada pelo Bahia, o camisa 37 do esquadrão vai passar por uma reavaliação no departamento médico nessa segunda-feira, dia 17, quando o grupo se representa no CT Evaristo de Macedo. Então, é mais um problema, pode ser, entorse no joelho é complicado. O tricolor continua com 13 pontos. É muito pouco para uma competição dessa? É de se preocupar desde o início do campeonato. Tem muita coisa para rolar? Tem muita coisa para rolar. Mas eu estou otimista porque vejo, as contratações que estão chegando. São contratações pontuais. São contratações que a gente já detectou os problemas e eles estão sendo ajustados. Tá certo? Eu acredito que vai se ajustar. E você primeiro ajusta pela casa, Arruma aquela casa ali para poder deixar de ter... Essa avenida está muito aberta ali. O adversário entra sem bater na porta e faz o que quer.
Não vou aqui desmerecer os jogadores do Bahia ali atrás, não. Mas, evidentemente, os times adversários não têm respeitado. Né? E a gente fala assim, tivemos mais dois problemas, né? Porque além de Kaique, Rezende também teve incômodo na coxa. Olha os problemas, incômodo na coxa. Sempre na coxa, né? Também teve Rezende incômodo na coxa. Então o Bahia hoje está com um departamento médicozinho lotado. E quando olha para o banco, não tem jogador à altura para substituir. Até porque se tivesse jogador à altura, estaria jogando. Os que estavam lá dentro seria o quê? Banco. Então, como não tem, a gente vai ajustando como tem e tentando encontrar entrosamento. Então, Renato Paiva manda esse recado aí que, olha, ele tem mais um problema. Ele vai enfrentar mais um problema. Tá certo? E esse problema poderá ser a médio ou longo prazo. Está ele aqui. Após derrota, Renato Paiva disse que segue confiante no trabalho do Bahia. Também acho que deve seguir. Foi dado a ele, no início do campeonato, jogadores que realmente não corresponderam. E ele não tem culpa com isso. É uma temporada de um campeonato complicado, um campeonato brasileiro, e foi dado a ele, agora que está chegando alguns reforços. Renato Paiva disse que segue confiante no trabalho do Bahia. Aí ele fala o seguinte, quanto à questão da permanência dele, ele disse que não tem que perguntar para ele, tem que perguntar para a diretoria. A diretoria do City já sabe como é que funciona o futebol europeu. Isso aí é normal, eles não mudam um técnico assim fácil. Eles preferem tirar jogador, vender jogador, colocar jogador de ponta, mas o técnico, o trabalho continua, porque aproveita tudo que está levando. O Bahia perdeu para o Atlético Paranaense, o 2-0 desse domingo, na Arena, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com mais um revés, o tricolor chegou à marca de apenas um triunfo nos últimos 15 partidas. Pressionado pela torcida, o técnico Renato Paiva disse que continua confiante no seu trabalho e pontuou que não é problema para o treinador. Né? Isso que não é problema para o treinador. A continuidade do trabalho não é a mim que tem que perguntar. É perguntar à diretoria. Né? O Paiva está sendo bem claro. O Paiva está confiante no trabalho, sobre os jogadores e os adversários que tem. Então ele sabe os jogadores que tem e os adversários que vêm pela frente. O jogo era muito difícil. É difícil jogar aqui. Isso ele se referia no dia de ontem na preleção, na entrevista. Portanto, o Renato Paiva continua fazendo o seu trabalho de forma honesta e consciente. Os seus jogadores, igual. Quando o Renato Paiva for o problema, Renato Paiva vai dizer, disse. Está dizendo que o problema é dele. Ao falar sobre a partida, o comandante tricolor disse que o seu time só conseguiu jogar nos primeiros 20 minutos. Eu ainda questiono. Mas, deixa lá. Então o Bahia foi esse time monte mais uma vez, um time pífio, um time que entrou em campo, né? Que só jogou realmente os primeiros 20 minutos e deu no que deu. Eu vou trazer aqui outra tela para vocês, vou tirar essa tela daqui e vou trazer outra tela para que a gente possa acompanhar aqui, que é a tela da classificação. Está aqui a classificação, para vocês aí, agora a classificação aqui, Botafogo, está aí, 39 pontos, é líder absoluto. Quem está abaixo dele tem 12 a menos. Botafogo, 13 vitórias. O que é que você quer? 13 vitórias, 39 pontos. Sem nenhum empate e 2 derrotas. Nós vamos lá para baixo que interessa? O Bahia está aqui na porta do brega, como diz o ditado. Vendo? Vai jogar com o Corinthians no próximo final de semana. Está aqui. O Corinthians, que nos últimos 5 jogos somou 7 pontos. E o Bahia, nos últimos 5 jogos, somou 4. O Bahia está até abaixo do Curitiba, que nos últimos 5 jogos somou 7. O Bahia está igual ao Goiás, que também somou 4 nos 5 jogos. O Santos somou 3 pontos nos últimos 5 jogos. O Santos. O Atlético Mineiro, 3 pontos nos últimos 5 jogos. Eu estou aqui citando como exemplo, né? Palmeiras, 3 pontos nos últimos 5 jogos. É um campeonato complicado. Está vendo aqui?
Eu chego aqui e encontro o Palmeiras 3 pontos nos últimos 5 jogos. Eu vou descer um pouco mais para pegar um desastre aqui qualquer. Atlético Mineiro, 3 pontos nos últimos 5 jogos. Tá certo? O Santos, 3 pontos nos últimos 5 jogos. O Corinthians fez 7 pontos nos últimos 5 jogos, adversário do Bahia. O Bahia, 4 pontos nos últimos 5 jogos. Goiás, e o Goiás ainda vai jogar. E se o Goiás ganhar, o Goiás vai passar o Bahia e vai jogar o Bahia para baixo. Né? Então, tá aí. Essa é a situação do Bahia. Esperamos que tenha essa semana para trabalhar, para ajustar e que os atletas que estão chegando estejam prontos para jogar. É isso que a gente espera. Certo? É isso que a gente espera. A gente só espera isso. Que esteja pronto para jogar, para deixar a gente mais tranquilo. Porque é uma competição que vai virar fase daqui a pouquinho. Daqui a mais 4 jogos vai virar essa fase. Vamos para outra fase. A janela ainda está aberta. Tenho certeza que ainda vai chegar alguns jogadores daqui para lá, para que a gente possa ter um time mais competitivo nessa competição aí. Obrigado a todos vocês. Um abraço a todos. Que Deus o proteja. Bahia está na porta do Brega. Querendo, se inscreva no canal, dá seu like. E obrigado e boa sorte para o nosso time. Certo?